E esse é o intuito do programa Tríade, trazer o equilíbrio entre o corpo físico, a mente e o espírito. Nós chamamos de espírito, mas pode ser a alma, pode ser a sensação de bem-estar, pode ser pensamentos positivos. Aí depende das crenças, né? Daquilo que a gente explica aqui, daquilo como é formado a consciência da gente. Então a gente traz uma linguagem muito semelhante a isso. Então nós traduzimos isso em corpo, mente e espírito. A tríade do bem-estar. A tríade da possibilidade da expansão, da felicidade e da liberdade. Uma escolha de cada um. Uma escolha de cada um. E para começar o dia, que eu sempre digo para o ouvinte, não importa onde quer que você vá, não importa com quem quer que você esteja, não importa o que você estiver fazendo, que seja a sua intenção dominante, se sentir bem. Então, que essa intenção parta desse seu ser interior, que você tenha consciência, que nesse momento você possa dar aquela respirada, encha o seu pulmão de ar, se concentre nessas palavras e diga para si mesmo: hoje a minha intenção dominante é me sentir bem. E aí a gente vai para uma outra memética que a gente chama dentro da neurobusiness, né? Que são palavras que vão dando algum enfoque. Eu vou para outra que eu digo assim: facilita, Silviane, facilita. Então, se não importa onde quer que eu vá, não importa onde quer que eu esteja, não importa com quem quer que eu esteja, que a minha intenção dominante é me sentir bem, eu digo para mim mesmo: facilita. Porque durante o dia vão acontecer muitas coisas, muitos cenários, muitos teatros, muitas falas, muitos acontecimentos, muitos filmes, muitas histórias, muita coisa. Então, que a minha intenção dominante seja me sentir bem. Por isso que eu trago o facilita, facilita e facilita, porque a escolha é minha. Exato, e esse gancho, né, para você se dar conta disso, é quando surge uma contrariedade, quando surge algo que você não estava esperando, e em vez de se irritar, que é uma coisa bem natural, né, do ser humano, se irritar, ficar brava, responder agressivamente, facilita. Então, facilita. Lembra que você decidiu esse dia estar bem. Isso aí. E tu sabe, Elaine, que é bem legal isso que tu traz, porque essas contrariedades eu chamo de contrastes. E os contrastes no dia a dia, eles fazem a gente lembrar daquilo que a gente realmente quer. Porque tudo tem os dois pontos, tudo tem o lado positivo, negativo, ou os polos, né? Então, muitas vezes, a gente não se dá conta de agradecer aos contrastes, ou às contrariedades, ou o caos, ou as dificuldades, porque é a partir daquela sensação de não estar me sentindo bem com aquilo que eu estou tendo, sendo ou fazendo, que eu vou poder ter a consciência ou a percepção que eu gostaria de estar vivendo o outro lado da moeda. Então, é o contraste, é aquele grande banquete servido num restaurante, num buffet, e ali tem uma diversidade de opções. E aí, de repente, eu escolho que eu fico dando foco ou valor para aquilo que eu não gosto. E aí, quando eu percebo mais daquilo que eu não gosto, está sendo carregado naquele buffet. Quando, na verdade, eu deveria estar escolhendo, se não, eu não gosto, porque eu sei, porque eu tenho contraste daquilo, a minha consciência diz que eu não gosto de... Deixa eu pensar o que eu não gosto. Ah, eu não gosto de polenta. Eu não gosto de polenta. Então, assim, não gosto de polenta. Então, mas eu não vou ficar dando foco para a polenta. Eu vou deixar que tenha a polenta lá, porque é um contraste, ela indica que eu não gosto, mas outras pessoas gostam e se sentem bem, né? Então, aquele contraste fica lá, aquela polenta fica lá, e eu fico olhando aquilo que eu gosto. Pode ser galinhada, que pode ser mandioca, que pode ser outras coisas que fazem o meu paladar degustar. Então, a gente traz muito esse processo, que é a base da tríade, do método 100% dono de si, da minha existência, da minha contribuição, que é a base do autoconhecimento, do ser 100% dono de si mesmo, para reconhecer as coisas que me satisfazem ou não me satisfazem diante das minhas próprias experimentações. E não somente a partir dos aspectos daquilo das histórias que estão sendo contadas aos redores, dos pontos de vista dos outros. Então a gente vai trazendo esse facilita, ou essa intenção dominante de se sentir bem, para algo muito grandioso na nossa vida. E realmente vai facilitando muito.
Silviana, você sempre comenta aqui que quando acontece alguma coisa difícil na vida das pessoas, na minha vida, na tua, na de qualquer pessoa, a gente atraiu isso, essa situação ocorreu por nossa causa e não pela culpa do outro. Explica melhor como é que eu posso ser culpado de uma coisa que eu não gosto. Então é um assunto bem, ele é complexo, né? Ele é bem complexo porque a gente passa, para poder ter essa análise, ou essa aceitação de que realmente nós somos criadores da nossa própria realidade, ou então, um dos princípios, que isso eu fui aprender através do Ho'oponopono, que é uma cultura havaiana, né? Então lá eles têm a cultura e eles dizem assim: você é 100% responsável por tudo que acontece em sua experiência, que fecha exatamente com isso, né? Então, e a gente entra num estado de julgamento de si mesmo, porque mas eu não quis essa situação, eu não criei isso. Se eu passei uma situação financeira ali que não estava legal, eu não quis isso. Ou se eu estou passando, né, eu não quis isso, eu não fiz isso. Ou um problema de saúde, ou um problema de relacionamento, enfim, coisas triviais que acontecem na vida de todo mundo. Ninguém se escapa ileso, né? E não é porque a gente tem a consciência que a gente se escapa também. Como que a gente é o criador de tudo que há? Porque nós somos uma energia vital da fonte, do Criador, ou quem quiser chamar de Deus. Nós somos uma energia existencial. E quando a gente vem para essa experiência humana e terrena, a gente vem com todo esse poder criador, criativo. E aí eu estou criando a partir das minhas memórias epigenéticas, além da minha genética, é muito maior que a minha genética. Então eu já, inconscientemente, eu já sei muitas coisas que eu vou experimentar aqui para recordar e para perceber o contraste. Para perceber aquelas coisas que eu realmente não quero. Então, eu crio sim. E aí, quanto mais foco e mais energia eu coloco nas coisas que eu não quero, mais aquilo vai se apresentando na minha vida. Então, por isso que muitas técnicas, muitos conceitos, muitas análises, enfim, vão ficar cuidando ou observando para a gente sair daquele ciclo repetitivo de histórias. E aí permitir que coisas novas possam chegar até nós. A gente é criador da nossa realidade porque o nosso poder energético, ele é muito além daquilo que a gente imagina. Então, querendo ou não querendo, nós sempre estamos vivendo aquilo que a gente está impulsionando. E aí, aquilo que a gente explica repetidamente, mas que é importante para o ouvinte, que é novo aqui, ou para a pessoa que esteja querendo saber um pouquinho mais, é que a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E aí que vai fazer toda a diferença, porque quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho clareza, quando eu não sei de que aquilo é algo negativo ou que é um fator que eu estou repetindo, eu acabo criando mais daquilo. Para o corpo físico manifestar doenças, por exemplo, primeiro ela acontece num campo e num plano energético. E aí depois ela se manifesta, se materializa no nosso corpo físico. E essa que é a questão incrível, porque tem coisas que já está criada, não cabe ali eu entrar em julgamento, enfim, eu vou ter a consciência. Então eu vou conseguir fazer uma leitura porque eu ganho este grande oráculo, que eu digo que é um guia, que é uma referencial de situações no meu corpo físico. E eu posso, através disso, perceber aonde que eu estou encaminhando o meu foco energético. Então, por exemplo, quando a gente tem algumas doenças, tipo câncer, que é algo muito devastador, né? Que chega assim, são células que estão com tumores, quer dizer assim, há uma falência, há uma desistência, há uma mágoa, há uma dor muito profunda, em grande profundidade, que se espalha em determinada região do meu corpo. E aí eu consigo identificar qual é a região do meu corpo e qual é o aspecto que eu poderia dar uma olhadinha com total facilidade, tá? Que esse é o meu trabalho, né? Que eu trago sempre para esse olhar com mais facilidade. Não realmente para a gente não entrar numa dor
ou então se transformar naquilo que as pessoas tendem a continuar fazendo, que é ser eternos buscadores, e acabam sendo eternos buscadores de conflitos e de dores. Eu sou buscador porque eu sou espiritualista, ou eu estou em determinada religião, porque não sei o quê. Então ou eu tenho que cumprir com os meus pecados, enfim, né, tenho que pagar aquilo. E as pessoas acabam passando a vida numa eterna cobrança, autocrítica, julgamento de si mesmo, e não conseguem dar essa voltinha para essa facilidade, que é essa aceitação de que realmente eu criei e materializei situações desagradáveis. Se a pessoa não consegue entender isso, ela deve começar a se perdoando, se amando, né? Exatamente. Né? E... Eu até passo um pouquinho além do perdão, Elaine. Eu tenho um projeto do próprio Ho'oponopono, que às vezes as pessoas roubam o quê, né? E ficam roubam o quê, não consigo dizer aquela palavra, enfim. Mas dentro do projeto do Ho'oponopono, no método 100% dono de si, eu trabalho com uma mudança, um ajuste para a nossa linguagem portuguesa. Então, o próprio perdão, quando eu acredito que eu deva me perdoar, eu estou num processo de julgamento. Porque é como se eu estivesse me julgando porque eu fiz algo errado. Só que no momento que eu fiz, que eu pensei, que eu criei, eu não tinha consciência. Eu jamais faria algo conscientemente. De machucar a outro, né? Ou a mim mesma. Será, Silvia? Não. Tem pessoas que fazem isso com consciência, né? Estamos aí, ó. Pega esse conflito lá por escolhas. Lá em Israel. Né? O que aconteceu ali? Não é consciente aquilo? O ato, a ação é consciente, mas o que passa dentro daquele ser humano, pelas razões que ele traz, ele não tem consciência. Ele está defendendo uma causa religiosa, uma causa de território. Ele levanta uma bandeira que é acima. Então, nós olhando de fora aquilo, e nós pensamos assim, nossa, ele está acabando com vidas, está, né, estragando coisas, a gente vai entrar num processo assim, ele está fazendo algo errado. E para as leis do universo, pro equilíbrio, esse algo errado não existe. Porque é necessário esse balanço. Então, é algo muito complexo. Por isso que eu disse assim, complexo de a gente aceitar, porque dentro das leis do universo, a gente também vai ter a causa e efeito. E a causa e efeito, ela não vem para os outros, ela vem para mim. Então, no momento que eu estou fazendo coisas que impactam na vida dos outros, eu estou fazendo um plantio. Eu vou ter a colheita. Eu vou, porque a minha energia não está no foco da felicidade, do amor, da gratidão. Está na raiva, está na dor, está levantar minha bandeira. Por isso que assim, o levantar bandeiras é algo que realmente coloca o ser humano numa situação de um criador que ele deveria ter, né, a consciência de que ele está criando uma realidade para si. E vai voltar. E aí volta, entende? E aí volta. Mas não é porque eu estou desejando que volte. Né? Eu não desejo nada, porque são os contrastes. São os contrastes. Então, aquelas pessoas que estão lá experimentando esse tipo de desafio, é porque elas inconscientemente se colocaram nessa situação. Se a gente for olhar a história desses povos, né, eles até é possível compreender toda essa dor, essa revolta, essa coisa que move, né, esses povos. A gente até é capaz de compreender isso, como é que ela surgiu, porque que ela é alimentada dessa forma, né? Mas o professor Helio Couto diz assim que as energias, né, a gente melhora, né, com amor. Não, a única... não é, vamos pegar Jesus, né? Pois que é nosso mestre que tá mais presente na nossa realidade, nossa cultura ocidental, que é Jesus. O que ele fala? O amor. Ou Chico Xavier, o amor. Então, as culturas, elas trazem esses grandes mestres que realmente eles vão entendendo a energia do quê? Do amor. É aquela questão lá da outra face, né? Isso, só que quando eu amo, e eu amo incondicionalmente, eu não julgo. Então eu começo a aceitar e abrir o meu coração para amar incondicionalmente. E aí eu realmente não entro nesse certo ou errado. Eu vou abrir a minha casa, então deveria ser, né? A gente não consegue chegar a este ponto, mas a gente deveria abrir a nossa casa, a nossa vida e receber todos os seres, porque afinal nós não somos todos irmãos. E aí esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor.
Então, por isso que a energia do amor é uma energia extraordinária, ela é, o sentimento que foi transformado em sentimento, ela é algo assim que transforma as vidas. Transforma as vidas. Mas quando a gente realmente for viver ele, eu não vou poder mais levantar bandeiras. Se eu viver o amor incondicional, eu não levanto nenhuma bandeira. Porque porque todas as verdades são meias verdades. Então, são a minha verdade. É a minha verdade. Uhum. Então, nós duas podemos ter de origem, como a gente nasceu numa cultura ocidental, e a gente tem questões de batismo, e a gente tem questões de orientação religiosa. Tu é católica? Eu tenho formação católica e de casamento luterana, né? Mas e eu também, católica. Cristã, então, são religiões cristãs. Mas vamos supor que a gente tivesse diversidade aqui, tu tivesse uma religião e eu fosse um bandista, por exemplo. Eu não tenho mais religião, né? Hoje eu afirmo e declaro assim, eu agradeço e honro a todos pela contribuição de amor, de palavras e de contribuição que fazem para a humanidade. Mas vamos supor que eu fosse, então, de religião umbandista e tu fosse de religião cristã. Hoje, nós poderíamos estar aqui discutindo, brigando, trazendo aspectos que você estaria levantando a tua verdade e eu a minha. Uhum. Mas se a gente entende que há o amor acima de tudo, que essa energia que deve prevalecer, nós não vamos brigar. Nós vamos aceitar. Vamos dizer, ok, é isso. E aí, essa religião ou essa causa não estaria estipulando território, poder, mais crentes, mais convictos, mais verdades, mais crenças. Não, isso é ok. Tá são caminhos que levam ao amor. Ao amor, né? Então todas elas vão levar ao amor. E aí, aproveitando, a gente já pega esse ganchinho que vai dizer, hoje é comemorado a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, feriado, né? Em razão até dessa causa. Mas dentro, por exemplo, da Umbanda é Oxum, que é a mesma. E tudo isso vem do quê? De uma história. De quem? De pescadores que tinham o quê? Fé. E que foram histórias contadas. Então, verdades que foram tão fortemente colocadas na história que as pessoas com tanta fé, né, foram recebendo benefícios, milagres, curas, e que se transformou e foi reconhecido em 1980, sei lá quando, pelo Papa, então realmente como padroeira aqui do Brasil, que foi feita a Basílica Maior de Nossa Senhora da Aparecida, enfim, transformou aquilo em algo extraordinário, que beneficia tanto na parte turística, parte financeira, para todos, mas especialmente a fé, aos milagres, porque as pessoas vão lá e reconhecem aquilo. Aquilo é verdade ou não é? Para quem recebeu o milagre, é totalmente verdade. Né? Então, assim, quando eu canto, entoo uma canção de Nossa Senhora, a minha energia cresce, eu me sinto aconchegada, vem memórias afetivas, me recordo da minha avó, do meu pai, da crença deles, eu me sinto bem e eu posso pedir essa ajuda, então essa energia para que eu me sinta bem. É uma verdade? Para mim é uma verdade. Talvez para outra pessoa não, e não vai fazer sentido algum aquilo. Então, a gente passa por essa análise, por isso que o ser vai criando a sua realidade a partir das suas experimentações. E eu não posso dizer que não é. E não é verdade. Inclusive, experimentações através do caos. Então, o projeto do planeta Terra, o projeto cósmico, um projeto um pouco além do que nós estamos, o que a nossa geração pôde ter acesso hoje com a tecnologia da internet. Os jovens também já vêm com uma consciência mais expandida, crianças, elas aceitam mais que existem outros planetas, outras forças, outras existências, né, que é uma fala um pouco diferente. Então, mas o projeto Terra, e um professor muito bom nisso é o professor Laércio da Fonseca, que tem um canal no YouTube, é top, ele é um físico e ele traz muito sobre ufologia, uma ufologia espiritualista. Então ele diz assim, o projeto do planeta Terra, e Chico Xavier também falava sobre isso, tá? Só que sempre com muito cuidado, porque como o espiritismo no Brasil, ele foi introduzido a partir do cristianismo, ele tinha que ter muito cuidado ao falar da ufologia.
embora o espiritismo por Allan Kardec é puro ufologia, né? Então a gente vai andando em terrenos ali para facilitar para o ser humano ter a compreensão e não entrar tanto em julgamento. O projeto do planeta Terra, justamente o que ele é? É fazer o ser humano ascender, ou seja, crescer na energia do amor. E quanto mais amor nós tivermos, mais expansão esse planeta Terra vai alcançar e menos impactos negativos terão. Vai deixar de ter impactos negativos? Não porque é impossível, porque nós precisamos do contraste. Nós precisamos... O bem só existe se houver... E não é... Não é que só existe, ele só é percebido quando existe o mal. Mas isso vale para tudo, Elaine. Então, assim, ó, para situações essas doloridas, de crianças, né, que a gente falou antes, depois pode até comentar, de crianças que sofrem abuso, de situações de sequestro, assalto, acidentes, todas as coisas ruins, passam por essa questão do ser propriamente o criador da sua realidade. Então, quando a gente se dá conta de que eu tenho um medo, por exemplo, é aí que cabe a minha percepção e o meu autoconhecimento. Bem, se eu tenho tanto medo de ser assaltada, é uma energia que está vibrando ali. O medo, ele está batendo. Tenho medo, tenho que fechar minha casa, tenho que não sei o quê, porque vão roubar, porque vão isso, porque não sei. Então, assim, eu não sei o que me leva a ter esse medo, e eu posso fazer um monte de coisas para saber. Posso fazer regressão, posso fazer, não sei o quê, eu posso fazer um monte de coisa para entender de onde vem o medo, fazer análise, posso fazer... terapias, enfim, né? Posso fazer PNL para reprogramar a minha mente. Eu posso, mas eu tenho aquele medo. Então, aquele medinho vem latente ali, é porque ele está dando uma orientação para mim de que no meu inconsciente, ou eu já vivi experiências contrastantes, e agora eu não preciso mais, e aí eu devo mudar de sentir medo para me sentir segura, e automaticamente as coisas não vão mais se apresentando ao meu redor. Então, assim, eu sei que o que eu tô falando daqui a pouco é novo para o ouvinte, mas começa a fazer exercícios, começa a se perceber aonde você está com o seu pensamento. Por isso que o exercício da autoobservação é algo que tem que ser, assim, cotidiano e regular. O verdadeiro trabalho do ser humano é se autoconhecer, ou seja, é prestar atenção e se observar. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. A gente já falou do GPS das emoções, né? Que as emoções, elas são representação do meu pensamento. O pensamento é muito rápido, então eu não consigo muitas vezes acompanhar o que eu estou pensando, mas o que eu estou sentindo, eu estou sentindo. É mais fácil. Né? Então eu uso esse sentir como um GPS mesmo, e vai me orientando ali. Então, nós vamos retirar o mal do mundo? Impossível. Tá? Impossível. Nós podemos minimizar o mal do mundo? Possível. Totalmente possível. Desde que cada ser humano individualmente faça o trabalho. Qual é o trabalho? Olhar para si. Esse é o primeiro. Porque aí eu vou contribuindo para mim, para o meio, e eu me torno uma célula positiva. Que emana energia. Preferencialmente o amor incondicional, que passa então primeiro pelo amor próprio. Então eu me amo, eu observo o que eu sinto, o que eu penso, como eu sou, eu vou fazendo trabalho para mim, vou fazendo escolhas, vou tendo intenção, vou buscando ferramentas, terapias e projetos de autoconhecimento, vou me transformando e vou me transformando o meio em que eu vivo. Eu vou ter influência lá em Israel, onde está acontecendo determinada situação? Fisicamente, não. Energeticamente, sim. Porque aonde há luz, aonde há amor, mais aquela energia vai se expandindo. Então, ela vai chegar até lá. A gente pode fazer um processo aqui de indução energética, meditativa, emanando essa energia de paz e bem do mundo. Mas a primeira que vai ser beneficiada sou eu e é você. E aí a gente se sente em paz, se sente segura, acredita que aquilo tudo vai passar, enfim. Mas não adianta eu entrar naquela dor, é aquilo que a gente já comentou. Naquela raiva. Desejar que extermine. Mas exterminar quem? Qual lado? E até eu já comentei, acho que acredito em outro programa, a questões que os filmes já estão retratando mais isso. Que não existe necessariamente o mal, né?
que por trás do mal ou há uma criança ferida, e aí hoje é dia das crianças, né? Então assim, ó, por trás de todo ser humano que causa a dor, há um ser humano machucado. Nesta vida ou em vidas passadas. Então nada é do nada. Nada é o acaso. A pessoa não se transforma num um agressor porque é do nada. Ah, mas ele nunca foi agredido, a vida dele foi perfeita. Não, mas ele tem um estímulo agressor. Da onde vem esse estímulo agressor? Se não vem desta vida, vem da epigenética. Entende? Então, assim, é muito complexo. Esse assunto é extremamente complexo. Mas assim, se a gente vamos jogar luz nisso, ó. Aquela ocasião ali no começo de outubro, que deu aquela inundação ali no Vale do Taquari, uma das cidades lá tinha um núcleo habitacional de haitianos. Os haitianos vieram para o Brasil depois de terremotos, guerra, de muita destruição. Então, eles são um povo muito sofrido. Tu vê, esse povo saiu do seu país e veio no Brasil, que é um país sem tragédias ambientais catastróficas, viver uma tragédia catastrófica. A epigenética, só a epigenética para explicar uma coisa dessas, né? Só. É porque eles vêm... por isso que a gente fala, às vezes, não adianta tu fugir da coisa, ou fugir porque eu quero ir embora, eu quero largar tudo e quero ir embora. Não, o trabalho é aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu posso escolher ir embora, desde que eu estou com essa malinha aqui, que sou eu mesmo, carregada de amor, aceitação. Antes eu ia falar, né, que eu estava falando do Ho'oponopono, do perdão, só para troca. Trocar a palavrinha perdão para aceitação. Porque o perdão, no meu ponto de vista, ele traz essa questão do julgamento, né? Tipo, eu me culpo porque eu fiz determinada escolha, porque eu maltratei, porque eu fiz... Não, então eu só trago para aceitação. Então, para esse povo, trazer para a aceitação da escolha e para ele compreender que ele realmente foi criador. Porque em algum momento desse plano existencial, tu escolheu estar, ou ser haitiano, ou ser brasileiro, ou ser indiano, japonês ou africano, não sei, em algum momento da nossa, quando a gente estava lá, um ser não físico, quando a gente estava lá em pura energia, ou nós estávamos na fonte, a não ser que a pessoa que está ouvindo a gente não acredite em nada disso, que ela acredita que eu vim aqui e daqui morro e acaba tudo, tá? E é possível também, existem pessoas que, não, eu nasci e morro e deu. Ok, se pra ti isso facilita a tua vida e você é divertidamente feliz, próspero e abundante, tá tudo certo, né? Porque a minha verdade é minha verdade. Então tá tudo certo. Mas para você que não tá com uma vida muito legal ou que gostaria de mudar algumas coisas, a primeira consciência e aceitação é essa. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece em minha vida. E esse eu passa pro eu que está experimentando coisas desagradáveis. O eu que nasci num país, num continente que sofre com demandas tanto da natureza quanto governamentais, enfim. Então, parece esse assunto, por isso que é importante a gente trazer esse assunto com um programa que a gente tem essa possibilidade de expandir ou explanar um pouco mais além, para ele não ser cortado por partes, porque às vezes as pessoas vão ouvir a Silviane falando assim, não, o que importa sou eu, né? E aí a pessoa vai achar, não, ela tá mandando a gente ser egoísta. Isso. Né? São recortes fora do contexto. Fora de um contexto. Então, para a gente entender a verdadeira posição de eu dizer que eu tenho que ser egoísta, sim, a ponto de me amar energeticamente e ser uma contribuição pro todo, é algo que passa por todo um contexto de entendimento. Não é uma coisa tão singela e que não pode fazer um cortezinho e dizer, não, a gente tá dizendo que eu vou pensar em mim. Só vou pensar em mim, agora aquela lá só quer, é 100% de si, quer que todo mundo seja, tá empoderando as pessoas, né? Empoderando as pessoas. Mas empoderando as pessoas em que sentido? Do amor próprio, da consciência, da expansão, da contribuição e da aceitação que cada serzinho é criador da sua própria realidade. E aí eu tô aqui, eu tenho que tomar uma decisão, e eu tenho essa decisão para tomar, e eu tenho que romper contigo o contrato aqui, porque o meu financeiro tá pegando ali, vamos supor, né? E aí eu tô aqui, mas a Elaine vai ficar chateada comigo, a Elaine vai ficar chateada comigo, a Elaine vai ficar chateada comigo. Mas aí eu tenho que trazer pro amor próprio.
é a Elaine que vai ficar chateada comigo ou eu preciso fazer isso para eu poder prosperar e fazer o meu caminho e a minha jornada? E aí tu diz assim, tá, mas e eu não me importo na tua vida? Sim, tu me importa, mas eu também sou um ser contributivo através do contraste. Então, no momento que tu vai perder um cliente, por exemplo, tu tá recebendo um contraste. Opa, o que será que eu posso melhorar aqui? O que será que eu posso, no próximo contrato, fazer uma cláusula um pouco diferente? O que será que eu posso... Então, tu experimenta algo que dá uma sensação desagradável, e aí eu saio Silviane, saio daquela questão que eu teria que te agradar, né, o tempo todo, ou que tu ia ficar magoada comigo. E se prejudicar por isso. E me prejudicar por isso. E ao mesmo tempo também você vive essa experiência e tu vai olhar para Silviane como um ser humano, embora tu fique chateada, porque a emoção vai trazer, né, aquela coisa assim, ai, não gostei, né, me abandonou, né, então não me senti bem aqui, ai, fiz tudo pra não sei o que, tá? Então tu vai chegar no vai olhar pra Silviane e dizer, não, mas ela foi um fator contributivo pra mim, porque a partir daquilo ali eu vi coisas diferentes que eu poderia fazer. Então, tudo na nossa experiência, né? Todas as nossas possibilidades de expansão, elas passam por esse contraste. Elas passam, então, às vezes, um contraste levezinho, e é isso que eu venho, através do método, ensinar e auxiliar as pessoas, para quem quiser, né, ter essas percepções mais fáceis do seu dia a dia, ou através de contrastes mais punks, né, mais doloridinhos. E eu enfrento alguns, assim, que é bem legal. Eu não tô imune a nada disso. Eu enfrento, sim. E aí a gente vai olhando para as coisas assim. Então, eu passo um rompimento, mas foi a partir daquilo que eu consegui abrir meus olhos para outras meias verdades. E isso é o legal. Essa é uma possibilidade imensa, assim. E tu sabe que eu tava pensando, acordei um pouquinho mais cedo hoje, assim, né, com sono, e me veio aquela coisa assim, nossa, eu tinha que fazer um roteiro, né, pra gente conversar aqui, fazer um roteiro. E eu, mas Silviane, o que tu explica para as pessoas? O que tu vive? Tu não quer viver aquilo que tu passa para as pessoas? Sim, eu converso comigo mesmo, tá? Sim, eu quero. Então tu precisa de roteiro para se sentir segura? Não. Mas é um programa feito como? Ele precisa de um roteiro? Não, não precisa. E você não tá com uma pessoa que você confia e gosta de conversar, que é a Elaine? Sim, gosto. Então por que você tem que se preocupar com o roteiro? Por que tu não pode facilitar as coisas? Então, tu vê que o exercício, ele vai acontecendo e se apresentando aos poucos durante o dia. E aí eu já, é verdade, relaxa, facilita, solta, porque o bate-papo vai acontecer ao natural. Tem gente que sofre muito quando foge da agenda, né? Porque tem a questão de ser metódico e tal, né? Então, assim, mas claro, aquela pessoa que vai sofrer muito, né, por causa disso, que ela precisa, ela deve fazer. Porque aí, por isso que daí a gente entra lá na astrologia, por exemplo, né? Que tu vai conhecendo o mapa astral, tu vai vendo como tu é. Por isso que autoconhecimento não tem, essa sou eu. Então eu prefiro a coisa mais leve, a comunicação mais assim, que eu possa canalizar, que venha informação, que eu não tenho que ficar muito ali regradinha na coisa e tal. Porque se eu começar aqui, mas eu tinha que ter falado isso, eu tenho que falar aquilo. Fica amarrada, né? Eu fico amarrada, né? Sim. Eu não me sinto eu. Mas talvez a outra pessoa, ela vai fluir muito mais e vai fazer uma palavra muito mais produtiva para quem estiver ouvindo. Então não tem, é tudo meio verdade, meio verdade. A gente tá aqui para viver e experimentar esses contrastes. Né? Eu não sei fazer uma entrevista com roteiro. Pois é, então por isso que a gente vai curtindo estar aqui conversando, né? Sei. E considerando, então, que hoje é o Dia da Criança, que você já abordou esse assunto, você tem uma visão especial a respeito das crianças, Silviane? Eu tenho, assim, porque ser criança, né, estar criança, olha que fase maravilhosa que é da nossa existência, porque todos nós já fomos. Então, entender assim que realmente, quando a gente escolhe, porque a criança também é o criador da sua realidade, ele já é muito antes de estar aqui, num ser fisicamente. Então, ele não é santo e nem, né, ele assim, é um ser cheio de consciência, lá dentro das suas características, ele já está formadinho. Então, ele vem para esse planeta Terra, vem com uma leizinha que os espíritas chamam da lei do esquecimento,
né? Que se traz uma lei que é muito positiva, porque é melhor eu ter esquecido algumas coisas, porque eu chegar ali e de repente olhar pra cara do papai e pra mamãe e dizer assim, puxa vida, na vida passada a gente era inimigo, né? E agora eu tô aqui, como, né? Por quê? Porque a gente tá aqui pra reaprender a amar, aceitar aquela plantio e colheita, né? Então, daqui a pouco há grandes inimigos de algum momento ali, estão hoje convivendo e aí as pessoas não conseguem entender. Ou então também para viver, recuperar e ter as oportunidades de viver de novo os amores e paixões e vida. Então às vezes vem em família ali todo aquele arranjo, tudo aquilo preparado. E a gente vem ali como criança, então tu vai servir como um instrumento para os pais. A criança, quando ela está ali, ela vem, o paizinho, a mãezinha, na verdade, eles não são os donos daquele ser, porque ele tem uma consciência própria. Então, eles são os gerentes, os instrutores, eles vão dando alguns direcionamentos. O ideal é que dessem direcionamento de liberdade, de expansão, de felicidade. Mas normalmente o direcionamento é cuida, não faz isso, não sobe a escada que tu cai, não pula no sofá, não fala alto, limpa ali, não sei o quê. Então, normalmente é o não faz, não pode, não vai, é perigoso. Então, e tá tudo certo, tá? Não tô julgando, mas eu tô dizendo assim que há uma consciência de um não entendimento que a criança ela está ali para representar energeticamente e servir de auxílio aos pais para que eles se autoconheçam. Então, dentro de uma filosofia, do entendimento egípcio, a gente tem o entendimento de que do 0 aos 7 anos e meio, a criança está representando energeticamente a mamãe. Dos 7 anos e meio aos 14 e meio, porque a gente vive em setênios, de 7 anos, 7 anos e meio por aí, porque o tempo ele né, tem os seus ajustes aí. Então, de 7 anos e meio, a gente tem os setênios. Dos 7 meses aos 14 e meio por aí, a gente está representando energeticamente o papai. E aos 14 anos e meio, seguinte, eu tô reintegrando o meu próprio ser. Com o quê? Com as informações que eu recebi de papai e mamãe, com toda a minha consciência existencial, e aí eu vou para um novo eu, e eu vou me transformando no adulto que eu vou ser. Mas se eu for olhar do ponto de vista de pai e mãe, eu vou olhar para os meus filhos e vou conseguir identificar a partir daquilo que eles estão, como eles estão se comportando, como eles estão emitindo, como eles estão tendo contrastes de saúde, e eu vou trazer aquilo para o meu próprio autoconhecimento. Então, se eu pegar o meu filho Rafael, por exemplo, exatamente até os 7 anos, ele afinava. Até os 7 anos o Rafael afinava. E era aquele afinar de, tipo assim, ele chorava, né, tinha alguma, e a gente foi identificando ao longo dos anos, naquele momento eu não sabia nada disso, tá, então, não tinha... Entrava em pânico. Né, entrava em pânico. Então, a gente foi aprendendo a viver com aquela situação. Então, ele tinha, não me lembro se era 8 ou 16 dias a primeira vez, que foi com a minha mãe, até a mãe foi pegar ele no carrinho, assim, e de repente ele desmaiava, né, ficava roxo, assim, todo e desmaiava. Então, imagina, a gente foi de médico em médico, neurologista, cardiologista, e passamos por tudo para ver e sempre era nada, não tem nada. E realmente não tinha nada. E o Rafael, então, ele foi trazendo essa oportunidade. Se eu, naquela época, tivesse olhado para essa experiência que eu tive e tivesse entendido, ele está representando a mim. E o que esse afinamento está representando? Um sufoco na vida. Eu não quero mais viver da maneira como eu estou vivendo. Então, é pesado isso para eu reconhecer em mim mesma e para poder estar explanando isso aqui, contando isso aqui, mas era o que de fato eu vivia. Eu estava em esgotamento emocional existencial. Talvez eu estivesse fazendo coisas que eu não queria, sobrecarregada, eu advogava, eu trabalhava na empresa, eu me lembro assim, já na própria gestação dele, eu me lembro que então eu trabalhava na empresa, de manhã eu ia para o escritório, à tarde eu ia para a empresa, e às vezes eu ficava até 11 da noite, assim, audiência em municípios vizinhos e tal. Então era uma exaustão, era um sufoco, era uma coisa assim, claro, eu tinha objetivos financeiros, objetivos de carreira,
e atendimento ao cliente, porque eu sempre me comprometi com aquilo que eu fazia, as pessoas que eu atendi, eu tinha aquela sensação de que era minha obrigação, não tinha conhecimento que cada um era criador da sua realidade, as leis que eu seguia eram as leis humanas como advogada, né? Hoje eu digo assim, eu sou advogada das leis universais, que é diferente, mas eu continuo com a minha ética profissional, que é entregar a minha verdade, não pro cliente. Então, naquele momento, eu não conseguia olhar para o meu filho e identificar aquilo que ele estava representando a mim. Depois passou, encerrou o ciclo, passou. E por isso que muitas vezes as pessoas dizem, meu filho começou a ter asma a partir dos 8. Aí aos 13 passou. Ela estava representando energeticamente o papai. E aí a asma representa o quê? Se o papai quiser saber, né? O que de fato ele tá representando que aqui o paizinho não tá conseguindo assumir a responsabilidade de ser adulto. A asma representa uma criança que não quer crescer. Então, esses filhotes, eles trazem para nós essa grande oportunidade. Então, ser criança é mágico. E todos nós fomos um dia. E isso é extremamente maravilhoso. Então, hoje, no Dia das Crianças, a gente vai fazer comemorar. Não só as crianças, mas a nossa criança também. Porque eu tenho a criança que habita em mim. Você tem, o Edilson tem, a Maria tem, todos os ouvintes têm. E aí, essa criança que habita em nós, como que ela está se sentindo hoje? O que ela faria? Não é que o que ela não tem como voltar lá atrás, mas ela tem como contar histórias diferentes, reviver, buscar. Então a brincadeira, a diversão, o bem-estar, não importa onde quer que eu vá, não importa onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, a minha intenção dominante é me sentir bem. Vamos ser criança? Vamos facilitar? Vamos ouvir música alegre. Vamos música, vamos tomar um sorvetinho hoje, vamos comer um salgadinho, vamos brincar, vamos se divertir. Vamos facilitar as coisas? Então, eu tenho esse conceito, assim, de que a criança, então a gente poderia aqui ficar horas falando sobre isso, né? Entra num sistema educacional que está totalmente indo contra a corrente do bem-estar, né? Eu estou ali passando informações e conceitos que eu não sei, eles não suportam mais isso, essa nova geração não suporta, porque eles têm uma consciência existencial diferente. E aí, porque eles já tiveram esses conteúdos em outras experiências, em outras vidas, então tem coisas que não faz sentido para eles. E aí tu tá ali exigindo que tire nota, tu tá ali exigindo que se comporte de determinada forma. E aí tu deixa alguns valores que é de relacionamento, que é de expansão, que é de felicidade, que é de amor, tu vai deixando em paralelo. Se diminui as horas de educação física, que poderia ter mais diversão, que poderia ter mais cuidado com o corpo físico, nós estamos falando de tríade, corpo, mente e espírito, se diminui as horas, inclusive, de ensinos religiosos, embora daí eu já não gostaria que fosse religioso, mas que fosse energético, né? Espiritual, enfim. Embora, por exemplo, na escola que eu escolho para os meus filhos, é maravilhoso, que é o pastor Fábio, da Luterana, ele faz um trabalho fantástico, meus filhos amam ele, eu também, assim, a gente gosta muito. E aí a gente diminui as horas disso para colocar horas de mais conteúdo, mas o conteúdo ele está disponível, e aí eu vou poder usar isso conforme a minha habilidade, o meu talento, o meu dom, e a gente percebe, eu percebo muito os pais naquela pressão, e tem que, e cadê a criança? Cadê o ser humano? Cadê a expansão? Né? Então, me parece que você está falando de alguns pais, não de todos, não de né? todos. Porque na maior parte das vezes a gente se encontra com pais, minha filha é adulta, então já não tenho mais tanto convívio com pais, mas eu percebo nos locais públicos um total descaso com as crianças, bebê com celular na mesa, sabe? O pai e a mãe com o celular na mesa e a criança ali, né? Então parece que a criança foi jogada, ela nasceu porque tem que ter um filho, não porque aquele casal quis ter realmente um filho. Então, aí que vem a questão. Se a gente vai entender que o filho vai ser um objeto de eu saber mais sobre mim mesma, eu escolho ter filhos? Sim ou não? Tá? Então, muito do nosso ter filhos passa pela crença cultural de família. Deixar alguém cuidar, para que te cuide depois, ou porque tem que ter, ou porque chegou a idade, porque a cobrança normalmente é essa, as pessoas mais solteiras, as pessoas que
estão solteiras, as pessoas já estão, quando é que vai casar? Vai arrumar alguém? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter E quando filho? casa, quando é que Né? vai ter um, depois quando tem um, daqui vai ter dois, e se tiver três, o quê? É. Três filhos? Né? Então, assim, as pessoas realmente, Elaine, assim, elas não estavam preparadas, não estão conscientes do que realmente é estar como um gerente, como um instrutor da carreira de alguém. Porque não é a carreira profissional, é a carreira de vida, de bem-estar. Qual é o ser humano que eu estou instruindo, que eu estou contribuindo para que ele seja. Só que para isso eu vou usar ele primeiro para mim. Então eu vou olhar para o meu filho representando a mim mesmo e eu vou melhorar a mim. Quando eu melhoro a mim, eu melhoro o filho. E aí uma dica, porque eu sei que a gente já está indo para os horários, né? A gente já vai expandindo aqui na nossa conversa. Como a gente fala em autoconhecimento, como a gente fala em expansão da consciência, como a gente fala em saber mais sobre si mesmo, tem um livro que foi a minha mãe que me indicou já há muitos anos atrás, que ele se chama 5 Linguagens do Amor, é Gary Chapman. Eu não conheço esse livro. Vale a pena, Elaine. Assim, ó, esse livro ele é usado, inclusive, por muitas igrejas também, treinamentos e tudo mais, porque Gary Chapman, ele delimitou, assim, ele fez um estudo e ele delimitou 5 formas que as pessoas mostram como amam ou como elas querem receber o amor, porque nós não somos seres iguais, nós somos seres diferentes. Então, a 5 linguagens do amor vai estar falando assim, eu me sinto amada quando? Aí são 5 fórmulas. Recebo presente, tempo de qualidade, atos e serviços, palavras de afirmação e toque físico. São 5 formas. Cada ser humano tem alguma dessas formas que está mais aflorada, mais explícita. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada um deles tem uma linguagem do Então, eu tenho a minha filha Lê, que é tempo de qualidade. Como que ela se sente amada? Quando eu estou por casa, perto dela. Não precisa, ela pode estar no celular, eu posso estar no celular, ela pode estar lendo um livro, eu posso estar lendo um livro. Ou a gente combina que a gente assiste séries juntas, enfim, né? Mas assim, ela se sente amada com a mãe por perto, ou com as outras formas que ela tiver, outros relacionamentos que ela tiver. Aí eu vou ter o Rafael, que a linguagem do amor dele é o toque físico. Nossa, se tu não der um beijo, um abraço, apertar, se tu não ficar pegando, a coisa não tá certa pra ele, né? Tá rejeitado. Tá rejeitado. E o Thiago, eu acredito que seja palavras de afirmação. Ai, filho, tu é incrível. Ai, ele é leonino ainda, né? Ai, você é o máximo. Ai, você é especial. E aí ele, ai, se enche todo. Então, quando a gente... E tem no final do livro, tem um teste. E é muito legal. E aí, então, quando tu identifica isso, então, porque é como tu dá o amor, então eu identifico no outro ali como ele vai receber. As pessoas importantes pra mim, eu posso contribuir, né? Fácil. E também eu vou entender como que eu me sinto amada. Então, por exemplo, assim, talvez pra mim seja lá presentes. Daí a pessoa, não é presente, não quer dizer valor de presente. A pessoa passou na rua, ai, viu uma florzinha bonitinha, ai, vou levar pra você ver. Ai, eu me senti, né? Ou então a pessoa diz assim, ai, se eu vi que teu carro tá precisando trocar o pneu, daí eu fui lá e troquei teu pneu. Fez um ato de serviço, né? Ai, meu Deus, eu sou especial pra essa pessoa, ai, como eu, né? Então eu me sinto amada. Então são 5 formas, 5 linguagens do amor que elas vão nos contribuindo para que a gente traga esse autoconhecimento e as nossas relações vão ficando mais fáceis. Porque se eu dou aquela que é a minha forma de linguagem do amor para as pessoas e elas têm outro receptor, parece que eu não estou agradando. Isso, vou dar um exemplo disso. Vamos supor que nós somos um casal, né? E aí a tua linguagem do amor é palavras. Isso. E tu tá casada comigo que não falo nada, tá? Que a minha linguagem do amor é ato de serviço. Então eu tô aqui fazendo tudo por você, lavo a louça, limpo o chão, pago a conta, vou no banco, não sei o que, e tu tá lá assim, ai, mas ela não me ama, ai, mas ela não me ama, ela não me ama. Por quê? Porque eu nunca olhei pra ti e disse assim, ai, tu é muito linda, ai, teus olhos são incríveis, ai, esse batom, como ele fica bonito na tua boca, teu cabelo tá maravilhoso, você faz um trabalho esplêndido. Eu não uso as palavras, e tu tá ali achando que eu não te amo, mas na verdade a gente não está conseguindo comunicar a linguagem do amor que realmente é uma para o outro.
Então é um livro fantástico, é um livro de autoconhecimento que auxilia nas relações da família. E aí, por que eu lembrei disso pro Dia das Crianças, tá? Porque existe o livro As 5 Linguagens do Amor para Crianças. E ele é a mesma informação, só que ele traz com todo desenhado. Cada linguagem do amor é representada por um animal. Então o tempo de qualidade é o gatinho. Aí não sei qual lá, eu acho que o toque físico é o cachorrinho, né? Então cada um deles é representado por um animal. Eu me lembro que quando a Lê era pequena, quando a minha filhotinha era pequena, na época ainda que era comemorado os aniversários na escola, hoje não é mais permitido, né? Porque aí foi entrar na competição de quem faz a melhor festa. E aí não deu certo. Não foi muito legal. É o contraste. E aí, então, naquela época, eu me lembro que eu comprei, então, a turma dela, acho que eram 17 alunos. Eu falei, comprei uma caixa inteira, porque eu disse, cada coleguinha, e até não sei se a Maria, que tá aqui, não sei se ela não foi uma das contempladas. Cada coleguinha, na época, eu dizia, Leite, tu vai dar o livrinho da linguagem do amor, né? Ilustrado, infantil, porque é um material de autoconhecimento, de ajuda. E agora, esses dias eu estava comentando, e eu vi que tem a linguagem do amor para solteiros também já, e ele foi ampliando, né? Ele foi direcionando assim, mas é algo que realmente vale como contribuição, porque tu vai aprendendo a linguagem, tu é dia das crianças, vão aprendendo a linguagem, se comunicar, se relacionar, facilita. Busca na biblioteca municipal, lá quem sabe tem o livro, né? Quem sabe tem o livro, né? Uma grande pedida para ler. Tem PDF já também, e não é um livro caro. É que eu sou fanática por livros, né? Eu acredito que livro é um instrumento de empoderamento. Sempre com aquele filtro, assim, faz sentido para mim, não faz, né? Meias verdades, então, mas essa aqui é legal. É só isso que conta? Não é só isso, mas ele contribui. Esse livro é uma contribuição muito grande. E falando em Dia das Crianças, também vou aproveitar então o momento que a gente está aqui, dia 17 e 18, a nossa astróloga Vanessa estará aqui na Metoque, e ela está desenvolvendo também um mapa astral exclusivo para crianças. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo o mapa astral da gente, o mapa astral não muda, porque é o horário, localização, longitude, etc, etc. É como se eu tivesse, então, eu nasço, e aí aonde eu estou, posição do Sol, da Lua, dos planetas e tal. Então ele não vai mudar, né? E ela está construindo esse mapa astral com gravuras, enfim, está fazendo um material muito legal, exclusivo para crianças. Então, se você, ouvinte, ainda não tem um presente ideal ou não presenteou a sua criança, o melhor presente que você pode dar já é um mapa astral direcionado para a sua criança. Se a criança tem condições de compreender uma coisa, mas outro para você compreender essa criança, porque através dela você estará aprendendo mais sobre você. E ali no movimento astrológico tu vai ver as casas que está, como que está a carreira dela, como que pode tomar decisões. Tu é gerente, tu é instrutor, então é como se tu pegasse o tal do currículo e tu pudesse dar uma olhada assim, porque tu não vai ficar investindo ou cobrando ou exigindo algo que não faz sentido para aquele ser. Tu vai pegar mais leve e vai facilitar. Então, o mapa astrológico para crianças tem sido assim algo extraordinário, uma contribuição muito grande. Tu olha para o teu filho. Então, primeiro tu entende que o teu filho está representando você, né? Do 0 aos 7 anos e meio representa a mamãe. 7 anos e meio, 14 anos e meio, papai. Bem, tu tem um mapa astral ali daquele ser, que você é responsável por ele. Você é. Então, aí que vem a questão. Você tomou a escolha, consciente ou inconsciente, por domínios de outras questões, mas tu escolheu estar papai, escolheu estar mamãe. E aí você tem um compromisso de instruir aquele ser para que ele seja o quê? Um ser feliz, expansivo, livre de conceitos e de crenças que talvez não façam sentido para a vida dele. É algo muito desafiador, porque aí tu passou pela consciência de que realmente você não trouxe o filho mudo para te fazer companhia, tu não trouxe o filho do mundo para te cuidar, porque é tua responsabilidade se cuidar. E aí muita gente diz, não, mas eu vou ter bastante filhos. Antigamente, né? Tem bastante filhos para que me cuidem. Quantas dessas pessoas que tinham um monte de filho mesmo assim não tiveram quem cuidasse? Porque ela tinha tanto medo de não ser cuidada que ela acabou descuidada mesmo. Então ela atraiu aquilo. Muita realidade. Muita realidade. Então ela atraiu justamente aquilo. Então nós estamos aqui justamente para poder trazer esse assunto, abordar esses assuntos e pegar para as facilidades que as pessoas possam ter. Então fica esse convite aí.
do Instituto SIAME, que é um apoiador cultural, né, do nosso programa aqui, a Tríade, para que fique esse convite. E a Vanessa está vindo, entre em contato conosco, pode ser pelo telefone 99982-5280 ou através das redes sociais, que hoje é muito fácil para a gente ter a comunicação e agende aí a sua consulta, o seu mapa astral do seu filho, para você conhecer mais a ele e automaticamente mais ainda a si mesmo. Esse é o convite grandioso aí que a gente deixa nesse Dia das Crianças. E como dica, linguagens do amor, 5 linguagens do amor. E como dica, se divirta hoje. Se divirta. Né? Espalhe amor. Espalhe amor. Quando você está se divertindo, você está mexendo com os seus neurônios, os neurotransmissores, você está gerando ocitocina, serotonina, então fisicamente você está produzindo muito, aí tu está criando são os hormônios do bem-estar, do prazer, tu está fazendo o quê? Contribuindo para si, mas para todos. Então fecha esse ciclo, né? Por isso que a gente fala em tríade, corpo, mente e espírito. Nós passamos aqui hoje, nossa manhã, acho que nós abordamos todos esses aspectos, né? Porque a gente vai fazer o fechamento que eu vou dizer assim, ó, no momento que tu vai se divertir hoje, vai brincar, vai correr, vai fazer um exercício, vai acompanhar, mesmo assistir um filme, tu tá produzindo hormônios do bem-estar. E esses hormônios estão aqui dentro do teu corpício. E aí a responsabilidade de quem é? Da Elaine me dar o hormônio? Não, sou eu que tenho que fazer meu próprio hormônio. Então a motivação vem de dentro. Vem de dentro. Né? Então, por isso que a gente volta para o início do nosso programa de hoje, vou dizer assim, escolha se sentir bem. Muito bem. É isso? É isso aí, vamos escolher nos sentir bem. Gratidão, né, por essa manhã. Obrigada, Silviane, pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui. E com os ouvintes e internautas também, uma satisfação. Encaminhe suas sugestões de temas, né, também, é possível, encaminhe perguntas. Isso. Se a gente não olha na hora, a Silviane pode responder no próximo programa, né? Ou direto ali no Facebook. Isso aí. E esse é o intuito do programa Tríade, trazer o equilíbrio entre o corpo físico, a mente e o espírito. Nós chamamos de espírito, mas pode ser a alma, pode ser a sensação de bem-estar, pode ser pensamentos positivos, aí depende das crenças, né? Daquilo que a gente explica aqui, daquilo como é formado a consciência da gente, então a gente traz uma linguagem muito semelhante a isso. Então nós traduzimos isso em corpo, mente e espírito, a tríade do bem-estar, a tríade da possibilidade da expansão, da felicidade e da liberdade. Uma escolha de cada um. Uma escolha de cada um. E para começar o dia, que eu sempre digo para o ouvinte, não importa onde quer que você vá, não importa com quem quer que você esteja, não importa o que você estiver fazendo, que seja a sua intenção dominante, se sentir bem. Então, que essa intenção parta desse seu ser interior, que você tenha consciência, que nesse momento você possa dar aquela respirada, encha o seu pulmão de ar, se concentre nessas palavras e diga para si mesmo: hoje a minha intenção dominante é me sentir bem. E aí a gente vai para uma outra memética que a gente chama dentro da neurobusiness, né? Que são palavras que vão dando algum enfoque. Eu vou para outra que eu digo assim: facilita, Silviane, facilita. Então, se não importa onde quer que eu vá, não importa onde quer que eu esteja, não importa com quem quer que eu esteja, que a minha intenção dominante é me sentir bem, eu digo para mim mesmo: facilita. Porque durante o dia vão acontecer muitas coisas, muitos cenários, muitos teatros, muitas falas, muitos acontecimentos, muitos filmes, muitas histórias, muita coisa. Então, que a minha intenção dominante seja me sentir bem. Por isso que eu trago o facilita, facilita e facilita, porque a escolha é minha. Exato, e esse gancho, né, para você se dar conta disso, é quando surge uma contrariedade, quando surge algo que você não estava esperando, e em vez de se irritar, que é uma coisa bem natural, né, do ser humano, se irritar, ficar brava, responder agressivamente, facilita. Então, facilita. Lembra que você decidiu esse dia estar bem. Isso aí. E tu sabe, Elaine, que é bem legal isso que tu traz,
porque essas contrariedades eu chamo de contrastes. E os contrastes no dia a dia, eles fazem a gente lembrar daquilo que a gente realmente quer. Porque tudo tem os dois pontos, tudo tem o lado positivo, negativo, ou os polos, né? Então, muitas vezes, a gente não se dá conta de agradecer aos contrastes, ou às contrariedades, ou o caos, ou as dificuldades, porque é a partir daquela sensação de não estar me sentindo bem com aquilo que eu estou tendo, sendo ou fazendo, que eu vou poder ter a consciência ou a percepção que eu gostaria de estar vivendo o outro lado da moeda. Então, é o contraste, é aquele grande banquete servido num restaurante, num buffet, e ali tem uma diversidade de opções. E aí, de repente, eu escolho que eu fico dando foco ou valor para aquilo que eu não gosto. E aí, quando eu percebo mais daquilo que eu não gosto, está sendo carregado naquele buffet. Quando, na verdade, eu deveria estar escolhendo, não, eu não gosto, porque eu sei, porque eu tenho contraste daquilo, a minha consciência diz que eu não gosto deixa eu pensar o que eu não gosto, eu não gosto de polenta, eu não gosto de polenta, então assim, não gosto de polenta, então, mas eu não vou ficar dando foco para a polenta, eu vou deixar que tenha a polenta lá, porque é um contraste, ela indica que eu não gosto, mas outras pessoas gostam e se sentem bem, né? Então aquele contraste fica lá, aquela polenta fica lá, e eu fico olhando aquilo que eu gosto, que pode ser galinhada, que pode ser mandioca, que pode ser outras coisas que fazem o meu paladar degustar. Então a gente traz muito esse processo que é a base da tríade, do método 100% dono de si, da minha existência, da minha contribuição, que é a base do autoconhecimento, do ser 100% dono de si mesmo, para reconhecer as coisas que me satisfazem ou não me satisfazem diante das minhas próprias experimentações. E não somente a partir dos aspectos das histórias que estão sendo contadas aos redores, dos pontos de vista dos outros. Então a gente vai trazendo esse facilita, ou essa intenção dominante de se sentir bem, para algo muito grandioso na nossa vida. E realmente vai facilitando muito. Silviana, você sempre comenta aqui que quando acontece alguma coisa difícil na vida das pessoas, na minha vida, na tua, na de qualquer pessoa, a gente atraiu isso, essa situação ocorreu por nossa causa e não pela culpa do outro. Explica melhor como é que eu posso ser culpado de uma coisa que eu não gosto. Então é um assunto ele é complexo, né? Ele é bem complexo porque a gente passa, para poder ter essa análise ou essa aceitação de que realmente nós somos criadores da nossa própria realidade. Ou então, um dos princípios, que isso eu fui aprender através do Ho'oponopono, que é uma cultura havaiana, né? Então lá eles têm a cultura e eles dizem assim, você é 100% responsável por tudo que acontece em sua experiência, que fecha exatamente com isso, né? Então, e a gente entra num estado de julgamento de si mesmo, porque mas eu não quis essa situação, eu não criei isso, se eu passei uma situação financeira ali que não estava legal, eu não quis isso, ou se eu estou passando, né, eu não quis isso, eu não fiz isso, ou um problema de saúde, ou um problema de relacionamento, enfim, coisas triviais que acontecem na vida de todo mundo, ninguém se escapa ileso, né, e não é porque a gente tem a consciência que a gente se escapa também. Como que a gente é o criador de tudo que há? Porque nós somos uma energia vital da fonte, do Criador, ou quem quiser chamar de Deus. Nós somos uma energia existencial. E quando a gente vem para essa experiência humana e terrena, a gente vem com todo esse poder criador, criativo. E aí eu estou criando a partir das minhas memórias epigenéticas, além da minha genética, é muito maior que a minha genética. Então eu já inconscientemente eu já sei muitas coisas que eu vou experimentar aqui para recordar e para perceber o contraste, para perceber aquelas coisas que eu realmente não quero. Então eu crio sim, e aí quanto mais foco e mais energia eu coloco nas coisas que eu não quero, mais aquilo vai se apresentando na minha vida. Então por isso que muitas técnicas, muitas
conceitos, muitas análises, enfim, vão ficar cuidando ou observando para a gente sair daquele ciclo repetitivo de histórias e aí permitir que coisas novas possam chegar até nós. A gente é criador da nossa realidade porque o nosso poder energético ele é muito além daquilo que a gente imagina. Então, querendo ou não querendo, nós sempre estamos vivendo aquilo que a gente está impulsionando. E aí, aquilo que a gente explica repetidamente, mas que é importante para o ouvinte, que é novo aqui, ou para a pessoa que esteja querendo saber um pouquinho mais, é que a gente tem a mente consciente e a mente inconsciente. E aí que vai fazer toda a diferença, porque quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho clareza, quando eu não sei de que aquilo é algo negativo ou que é um fator que eu estou repetindo, eu acabo criando mais daquilo. Para o corpo físico manifestar doenças, por exemplo, primeiro ela acontece num campo e num plano energético. E aí depois ela se manifesta, se materializa no nosso corpo físico. E essa que é a questão incrível, porque tem coisas que já está criada, não cabe ali eu entrar em julgamento, enfim, eu vou ter a consciência. Então eu vou conseguir fazer uma leitura porque eu ganho este grande oráculo, que eu digo que é um guia, que é uma referencial de situações no meu corpo físico. E eu posso, através disso, perceber aonde que eu estou encaminhando o meu foco energético. Então, por exemplo, quando a gente tem algumas doenças, tipo câncer, que é algo muito devastador, né? Que chega assim, são células que estão com tumores, quer dizer assim, há uma falência, há uma desistência, há uma mágoa, há uma dor muito profunda, em grande profundidade, que se espalha em determinada região do meu corpo. E aí eu consigo identificar qual é a região do meu corpo e qual é o aspecto que eu poderia dar uma olhadinha com total facilidade, tá? Que esse é o meu trabalho, né? Que eu trago sempre para esse olhar com mais facilidade. Não realmente para a gente não entrar numa dor ou então se transformar naquilo que as pessoas tendem a continuar fazendo, que é ser eternos buscadores. E acabam sendo eternos buscadores de conflitos e de dores. Eu sou buscador porque eu sou espiritualista, ou eu estou em determinada religião, porque não sei o quê. Então ou eu tenho que cumprir com os meus pecados, enfim, né, tenho que pagar aquilo. E as pessoas acabam passando a vida numa eterna cobrança, autocrítica, julgamento de si mesmo, e não conseguem dar essa voltinha para essa facilidade, que é essa aceitação de que realmente eu criei e materializei situações desagradáveis. Se a pessoa não consegue entender isso, ela deve começar a se perdoando, se amando, né? Exatamente. Né? E... Eu até passo um pouquinho além do perdão, Elaine. Eu tenho um projeto do próprio Ho'oponopono, que às vezes as pessoas roubam o quê, né? E ficam roubam o quê? Não consigo dizer aquela palavra, enfim. Mas dentro do projeto do Ho'oponopono, no método 100% dono de si, eu trabalho com uma mudança, um ajuste para a nossa linguagem portuguesa. Então, o próprio perdão, quando eu acredito que eu deva me perdoar, eu estou num processo de julgamento. Porque é como se eu estivesse me julgando porque eu fiz algo errado. Só que no momento que eu fiz, que eu pensei, que eu criei, eu não tinha consciência. Eu jamais faria algo conscientemente. De machucar a outro, né? Ou a mim mesma. Será, Silvia? Não. Tem pessoas que fazem isso com consciência, né? Estamos aí, ó. Pega esse conflito lá por escolhas. Lá em Israel. O que aconteceu ali? Não é consciente aquilo? O ato, a ação é consciente, mas o que passa dentro daquele ser humano, pelas razões que ele traz, ele não tem consciência. Ele está defendendo uma causa religiosa, uma causa de território. Ele levanta uma bandeira que é acima. Então, nós olhando de fora aquilo, e nós pensamos assim, nossa, ele está acabando com vidas, está, né, estragando coisas, a gente vai entrar num processo assim, ele está fazendo algo errado. E para as leis do universo, pro equilíbrio, esse algo errado não existe. Porque é necessário esse balanço. Então, é algo muito complexo. Por isso que eu disse assim, complexo de a gente aceitar, porque dentro das leis do universo, a gente também vai ter a causa e efeito. E a causa e efeito, ela não vem
para os outros, ela vem para mim. Então, no momento que eu estou fazendo coisas que impactam na vida dos outros, eu estou fazendo um plantio. Eu vou ter a colheita. Eu vou, porque a minha energia não está no foco da felicidade, do amor, da gratidão. Está na raiva, está na dor, está no levantar minha bandeira. Por isso que assim, o levantar bandeiras é algo que realmente coloca o ser humano numa situação de um criador que ele deveria ter, né, a consciência de que ele está criando uma realidade para si. E vai voltar. E aí volta, entende? E aí volta. Mas não é porque eu estou desejando que volte. Né? Eu não desejo nada, porque são os contrastes. São os contrastes. Então, aquelas pessoas que estão lá experimentando esse tipo de desafio, é porque elas inconscientemente se colocaram nessa situação. Se a gente for olhar a história desses povos, né, eles até é possível compreender toda essa dor, essa revolta, essa coisa que move, né, esses povos. A gente até é capaz de compreender isso, como é que ela surgiu, porque que ela é alimentada dessa forma, né? Mas o professor Helio Couto diz assim que as energias, né, a gente melhora elas com amor. Não, a única... Não é, vamos pegar Jesus, né? Pois que é nosso mestre que tá mais presente na nossa realidade, nossa cultura ocidental, que é Jesus. O que ele fala? O amor. Ou Chico Xavier, o amor. Então, as culturas, elas trazem esses grandes mestres que realmente eles vão entendendo a energia do quê? Do amor. É aquela questão lá da outra face, né? Isso, só que quando eu amo, e eu amo incondicionalmente, eu não julgo. Então eu começo a aceitar e abrir o meu coração para amar incondicionalmente. E aí eu realmente não entro nesse certo ou errado. Eu vou abrir a minha casa, então deveria ser, né? A gente não consegue chegar a este ponto, mas a gente deveria abrir a nossa casa, a nossa vida e receber todos os seres, porque afinal nós não somos todos irmãos. E aí esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Então por isso que a energia do amor é uma energia extraordinária, ela é o sentimento que foi transformado em sentimento, ela é algo assim que transforma as vidas. Transforma as vidas. Mas quando a gente realmente for viver ele, eu não vou poder mais levantar bandeiras. Se eu viver o amor incondicional, eu não levanto nenhuma bandeira. Porque todas as verdades são meias verdades. Então, são a minha verdade. É a minha verdade. Então, nós duas podemos ter de origem, como a gente nasceu numa cultura ocidental, e a gente tem questões de batismo, e a gente tem questões de orientação religiosa. Tu é católica? Eu tenho formação católica e de casamento luterana, né? Mas vamos eu também, católica. Cristã, então, são religiões cristãs. Mas vamos supor que a gente tivesse diversidade aqui, tu tivesse uma religião e eu fosse um bandista, por exemplo. Eu não tenho mais religião, né? Hoje eu afirmo e declaro assim, eu agradeço e honro a todos pela contribuição de amor, de palavras e de contribuição que fazem para a humanidade. Mas vamos supor que eu fosse, então, de religião umbandista e tu fosse de religião cristã. Hoje, nós poderíamos estar aqui discutindo, brigando, trazendo aspectos que você estaria levantando a tua verdade e eu a minha. Mas se a gente entende que há o amor acima de tudo, que é essa energia que deve prevalecer, nós não vamos brigar. Nós vamos aceitar. Vamos dizer, ok, é isso. E aí, essa religião ou essa causa não estaria estipulando território, poder, mais crentes, mais convictos, mais verdades, mais crenças. Não, isso é ok. Tá são caminhos que levam ao amor. Ao amor, né? Então, todas elas vão levar ao amor. E aí, aproveitando, a gente já pega esse ganchinho que vai dizer, hoje é comemorado a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, feriado, né? Em razão até dessa causa. Mas dentro, por exemplo, da Umbanda é Oxum, que é a mesma. E tudo isso vem do quê? De uma história. De quem? De pescadores que tinham o quê? Fé. E que foram histórias contadas. Então, verdades que foram tão fortemente colocadas na história que as pessoas com tanta fé, né, foram recebendo benefícios, milagres, curas, e que se transformou e foi reconhecido em 1980, sei lá quando,
pelo Papa, então realmente como um padroeiro aqui do Brasil, que foi feita a Basílica Maior de Nossa Senhora da Aparecida, enfim, transformou aquilo em algo extraordinário, que beneficia tanto na parte turística, parte financeira, para todos, mas especialmente a fé, aos milagres, porque as pessoas vão lá e reconhecem aquilo. Aquilo é verdade ou não é? Para quem recebeu o milagre, é totalmente verdade. Né? Então, assim, quando eu canto, entoo uma canção de Nossa Senhora, a minha energia cresce, eu me sinto aconchegada, vem memórias afetivas, me recordo da minha avó, do meu pai, da crença deles, eu me sinto bem e eu posso pedir essa a ajuda, então essa energia para que eu me sinta bem. É uma verdade? Para mim é uma verdade. Talvez para outra pessoa não, e não vai fazer sentido algum aquilo. Então, a gente passa por essa análise, por isso que o ser vai criando a sua realidade a partir das suas experimentações. E eu não posso dizer que não é. E não é verdade. Inclusive, experimentações através do caos. Então, o projeto do planeta Terra, o projeto cósmico, um projeto um pouco além do que nós estamos... o que a nossa geração pôde ter acesso hoje com a tecnologia da internet, os jovens também já vêm com uma consciência mais expandida, crianças, elas aceitam mais que existem outros planetas, outras forças, outras existências, né, que é uma fala um pouco diferente. Então, mas o projeto Terra, e um professor muito bom nisso é o professor Laércio da Fonseca, que tem um canal no YouTube, é top, ele é um físico e ele traz muito sobre ufologia. Uma ufologia espiritualista. Então ele diz assim, o projeto do planeta Terra, e Chico Xavier também falava sobre isso, tá? Só que sempre com muito cuidado, porque como o espiritismo no Brasil, ele foi introduzido a partir do cristianismo, ele tinha que ter muito cuidado ao falar da ufologia. Embora o espiritismo por Allan Kardec é puro ufologia, né? Então a gente vai andando em terrenos ali para facilitar para o ser humano ter a compreensão e não entrar tanto em julgamento. O projeto do planeta Terra, justamente o que ele é? É fazer o ser humano ascender, ou seja, crescer na energia do amor. E quanto mais amor nós tivermos, mais expansão esse planeta Terra vai alcançar e menos impactos negativos terão. Vai deixar de ter impactos negativos? Não porque é impossível, porque nós precisamos do contraste. Nós precisamos... O bem só existe se houver... E não é que... Não é que só existe, ele só é percebido quando existe o mal. Mas isso vale para tudo, Elaine. Então, assim, ó, para situações essas doloridas, de crianças, né, que a gente falou antes, depois pode até comentar, de crianças que sofrem abuso, de situações de sequestro, assalto, acidentes, todas as coisas ruins, passam por essa questão do ser propriamente o criador da sua realidade. Então, quando a gente se dá conta de que eu tenho um medo, por exemplo, é aí que cabe a minha percepção e o meu autoconhecimento. Bem, se eu tenho tanto medo de ser assaltada, é uma energia que está vibrando ali. O medo, ele está batendo. Tenho medo, tenho que fechar minha casa, tenho que não sei o quê, porque vão roubar, porque vão isso, porque não sei. Então, assim, eu não sei o que me leva a ter esse medo, e eu posso fazer um monte de coisas para saber. Posso fazer regressão, posso fazer, não sei o quê, eu posso fazer um monte de coisa para entender de onde vem o medo, posso fazer análise, posso fazer terapias, enfim, né? Posso fazer PNL para reprogramar a minha mente. Eu posso, mas eu tenho aquele medo. Então, aquele medinho vem latente ali, é porque ele está dando uma orientação para mim de que no meu inconsciente, ou eu já vivi experiências contrastantes, e agora eu não preciso mais, e aí eu devo mudar de sentir medo para me sentir segura, e automaticamente as coisas não vão mais se apresentando ao meu redor. Então, assim, eu sei que o que eu tô falando daqui a pouco é novo para o ouvinte, mas começa a fazer exercícios, começa a se perceber aonde você está com o seu pensamento. Por isso que o exercício da autoobservação é algo que tem que ser, assim, cotidiano e regular. O verdadeiro trabalho do ser humano é
se autoconhecer, ou seja, é prestar atenção e se observar. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo. A gente já falou do GPS das emoções, né? Que as emoções, elas são representação do meu pensamento. O pensamento é muito rápido, então eu não consigo muitas vezes acompanhar o que eu estou pensando, mas o que eu estou sentindo, eu estou sentindo. É mais fácil. Né? Então eu uso esse sentir como um GPS mesmo, e vai me orientando ali. Então, nós vamos retirar o mal do mundo? Impossível. Tá? Impossível. Podemos minimizar o mal do mundo? Possível. Totalmente possível. Desde que cada ser humano individualmente faça o trabalho. Qual é o trabalho? Olhar para si. Esse é o primeiro. Porque aí eu vou contribuindo para mim, para o meio, e eu me torno uma célula positiva. Que emana energia. Preferencialmente o amor incondicional. Que passa, então, primeiro pelo amor próprio. Então, eu me amo, eu observo o que eu sinto, o que eu penso, como eu sou, eu vou fazendo trabalho para mim, vou fazendo escolhas, vou tendo intenção, vou buscando ferramentas, terapias e projetos de autoconhecimento, vou me transformando e vou me transformando o meio em que eu vivo. Eu vou ter influência lá em Israel, onde está acontecendo determinada situação? Fisicamente, não. Energeticamente, sim. Porque aonde há luz, aonde há amor, mais aquela energia vai se expandindo. Então, ela vai chegar até lá. A gente pode fazer um processo aqui de indução energética, meditativa, emanando essa energia de paz e bem para o mundo. Mas a primeira que vai ser beneficiada sou eu e é você. E aí a gente se sente em paz, se sente segura, acredita que aquilo tudo vai passar, enfim. Mas não adianta eu entrar naquela dor, é aquilo que a gente já comentou. Naquela raiva, desejar que extermine. Mas exterminar quem? Qual lado? E até eu já comentei, acho que acredito em outro programa, a questões que os filmes já estão retratando mais isso. Que não existe necessariamente o mal, né? Que por trás do mal ou há uma criança ferida, e aí hoje é dia das crianças, né? Então assim, ó, por trás de todo ser humano que causa a dor, há um ser humano machucado. Nesta vida ou em vidas passadas. Então nada é do nada. Nada é o acaso. A pessoa não se transforma num um agressor porque é do nada. Ah, mas ele nunca foi agredido, a vida dele foi perfeita. Não, mas ele tem um estímulo agressor. Da onde vem esse estímulo agressor? Se não vem desta vida, vem da epigenética. Entende? Então, assim, é muito complexo. Esse assunto é extremamente complexo. Mas assim, se a gente vamos jogar luz nisso, ó. Aquela ocasião ali no começo de outubro, que deu aquela inundação ali no Vale do Taquari, uma das cidades lá tinha um núcleo habitacional de haitianos. Os haitianos vieram para o Brasil depois de terremotos, guerra, de muita destruição. Então, eles são um povo muito sofrido. Tu vê, esse povo saiu do seu país e veio no Brasil, que é um país sem tragédias ambientais catastróficas, viver uma tragédia catastrófica. A epigenética, só a epigenética para explicar uma coisa dessas, né? Só. É porque eles vêm... por isso que a gente fala, às vezes, não adianta tu fugir da coisa, ou fugir do lugar, porque eu quero ir embora, quero largar tudo e quero ir embora. Não, o trabalho é aqui. Eu escolhi estar aqui. Eu posso escolher ir embora, desde que eu estou com essa malinha aqui, que sou eu mesmo, carregada de amor, aceitação. Antes eu ia falar, né, que eu estava falando do Ho'oponopono, do perdão, só para troca. Trocar a palavrinha perdão para aceitação. Porque o perdão, no meu ponto de vista, ele traz essa questão do julgamento, né? Tipo, eu me culpo porque eu fiz determinada escolha, porque eu maltratei, porque eu fiz... Não, então eu só trago para aceitação. Então, para esse povo, trazer para a aceitação da escolha e para ele compreender que ele realmente foi criador. Porque em algum momento desse plano existencial, tu escolheu estar, ou ser haitiano, ou ser brasileiro, ou ser indiano, ou japonês, ou africano, não sei, em algum momento da nossa... Quando a gente estava lá, um ser não físico, quando a gente estava lá em pura energia, ou nós estávamos na fonte, a não ser que a pessoa que está ouvindo a gente não acredite em nada disso, que ela acredita que eu vim aqui e daqui morro e acaba tudo, tá? E é possível também, existem pessoas que, não, eu nasci e morro e deu.
ok. Se pra ti isso facilita a tua vida e você é divertidamente feliz, próspero e abundante, tá tudo certo, né? Porque a minha verdade é minha verdade. Então tá tudo certo. Mas para você que não tá com uma vida muito legal ou que gostaria de mudar algumas coisas, a primeira consciência e aceitação é essa. Eu sou o criador da minha realidade. Eu sou 100% responsável por tudo que acontece em minha vida. E esse eu passa pro eu que está experimentando coisas desagradáveis. O eu que nasci num país, num continente que sofre com demandas tanto da natureza quanto governamentais, enfim. Então, parece esse assunto, por isso que é importante a gente trazer esse assunto com um programa que a gente tem essa possibilidade de expandir ou explanar um pouco mais além, para ele não ser cortado por partes, porque às vezes as pessoas vão ouvir a Silviane falando assim, não, o que importa sou eu, né? E aí a pessoa vai achar, não, ela tá mandando a gente ser egoísta. Isso. Né? O que são recortes fora do contexto. Fora de um contexto. Então, para a gente entender a verdadeira posição de eu dizer que eu tenho que ser egoísta, sim, a ponto de me amar energeticamente e ser uma contribuição pro todo, é algo que passa por todo um contexto de entendimento. Não é uma coisa tão singela e que não pode fazer um cortezinho e dizer assim, não, a gente tá dizendo que eu vou pensar em mim. Só vou pensar em mim, agora aquela lá só quer, é 100% de si, quer que todo mundo seja, tá empoderando as pessoas, né? Empoderando as pessoas. Mas empoderando as pessoas em que sentido? Do amor próprio, da consciência, da expansão, da contribuição e da aceitação que cada serzinho é criador da sua própria realidade. E aí eu tô aqui, eu tenho que tomar uma decisão e eu tenho essa decisão para tomar e eu tenho que romper contigo o contrato aqui porque o meu financeiro tá pegando ali, vamos supor, né? E aí eu tô aqui, mas a Elaine vai ficar chateada comigo, a Elaine vai ficar chateada comigo, a Elaine vai ficar chateada comigo. Mas aí eu tenho que trazer pro amor próprio. É a Elaine que vai ficar chateada comigo ou eu preciso fazer isso para eu poder prosperar e fazer o meu caminho e minha jornada. E aí tu vai dizer assim, tá, mas e eu não me importo na tua vida? Sim, tu me importa, mas eu também sou um ser contributivo através do contraste. Então, no momento que tu vai perder um cliente, por exemplo, tu tá recebendo um contraste. Opa, o que será que eu posso melhorar aqui? O que será que eu posso, no próximo contrato, fazer uma cláusula um pouco diferente? O que será que eu posso... Então, tu experimenta algo que dá uma sensação desagradável, e aí eu Silviane, saio daquela questão que eu teria que te agradar, né, o tempo todo, ou que tu ia ficar magoada comigo. E se prejudicar por isso. E me prejudicar por isso. E ao mesmo tempo também você vive essa experiência e tu vai olhar para Silviane como um ser humano, embora tu fique chateada, porque a emoção vai trazer, né, aquela coisa assim, ai, não gostei, né, me abandonou, né? Então, não me senti bem aqui, ai, fiz tudo pra não sei o quê, tá? Então, tu vai chegar ali no seu olhar pra você e dizer assim, não, mas ela foi um fator contributivo pra mim, porque a partir daquilo ali, eu vi coisas diferentes que eu poderia fazer. Então, tudo na nossa experiência, né? Todas as nossas possibilidades de expansão, elas passam por esse contraste. Elas passam, então, às vezes, um contraste levezinho. E é isso que eu venho, através do método, ensinar e auxiliar as pessoas, para quem quiser, né, ter essas percepções mais fáceis do seu dia a dia, ou através de contrastes mais punks, né, mais doloridinhos. E eu enfrento alguns, assim, que é bem legal, né? Eu não tô imune a nada disso. Eu enfrento, sim. E aí a gente vai olhando para as coisas assim. Então, eu passo um rompimento, mas foi a partir daquilo que eu consegui abrir meus olhos para outras meias verdades. E isso é o legal. Essa é uma possibilidade imensa, assim. E tu sabe que eu tava pensando, acordei um pouquinho mais cedo hoje, assim, né, com sono, e me veio aquela coisa assim, nossa, eu tinha que fazer um roteiro, né, pra gente conversar aqui, fazer um roteiro. E eu, mas Silviane, o que tu explica para as pessoas? O que tu vive? Tu não quer viver aquilo que tu passa para as pessoas? Sim, eu converso comigo mesmo, tá? Sim, eu quero. Então tu precisa de roteiro para se sentir segura? Não. Mas é um programa feito como? Ele precisa de um roteiro? Não, não precisa. E você não tá com uma pessoa que você confia e gosta de conversar, que é a Elaine? Sim, gosto. Então por que você tem que se preocupar com o roteiro? Por que tu não pode facilitar as coisas?
Então, tu vê que o exercício, ele vai acontecendo e se apresentando aos poucos durante o dia. E aí eu já, é verdade, relaxa, facilita, solta, porque o bate-papo vai acontecer ao natural. Tem gente que sofre muito quando foge da agenda, né? Porque tem a questão de ser metódico e tal, né? Então, assim, mas claro, aquela pessoa que vai sofrer muito, né, por causa disso, que ela precisa, ela deve fazer. Porque aí, por isso que daí a gente entra lá na astrologia, por exemplo, né? Que tu vai conhecendo o mapa astral, tu vai vendo como tu é. Por isso que autoconhecimento não tem, essa sou eu. Então eu prefiro a coisa mais leve, a comunicação mais assim, que eu possa canalizar, que venha informação, que eu não tenho que ficar muito ali regradinha na coisa e tal. Porque se eu começar aqui, mas eu tinha que ter falado isso, eu tenho que falar aquilo. Fica amarrada, né? Você fica amarrada. Eu fico amarrada, né? Sim. Eu não me sinto eu. Mas talvez a outra pessoa, ela vai fluir muito mais e vai fazer uma palavra muito mais produtiva para quem estiver ouvindo. Então não tem, é tudo meio verdade, meio verdade. A gente tá aqui para viver e experimentar esses contrastes. Né? Eu não sei fazer uma entrevista com roteiro. Pois é, então por isso que a gente vai curtindo estar aqui conversando, né? Isso aí. E considerando então que hoje é o Dia da Criança, que você já abordou esse assunto, você tem uma visão especial a respeito das crianças, Silviane? Eu tenho, assim, porque ser criança, né, estar criança, olha que fase maravilhosa que é da nossa existência, porque todos nós já fomos. Então, entender assim que realmente, quando a gente escolhe, porque a criança também é o criador da sua realidade, ele já é muito antes de estar aqui, num ser fisicamente. Então, ele não é santo e nem, né, ele assim, é um cheio de consciência lá dentro das suas características, ele já está formadinho. Então, ele vem para esse planeta Terra, vem com uma leizinha que os espíritas chamam da lei do esquecimento, né, que se traz uma lei que é muito positiva, porque é melhor eu ter esquecido algumas coisas, porque eu chegar ali e de repente olhar pra cara do papai e pra mamãe e dizer assim, puxa vida, na vida passada a gente era inimigo, né? E agora eu tô aqui, né? Por quê? Porque a gente tá aqui pra reaprender a amar, aceitar aquela plantio e colheita, né? Então, daqui a pouco há grandes inimigos de algum momento ali, estão hoje convivendo e aí as pessoas não conseguem entender. Ou então também para viver, recuperar e ter as oportunidades de viver de novo os amores e paixões e vida. Então às vezes vem em família ali todo aquele arranjo, tudo aquilo preparado. E a gente vem ali como criança, então tu vai servir como um instrumento para os pais. A criança, quando ela está ali, ela vem, o paizinho, a mãezinha, na verdade, eles não são os donos daquele ser, porque ele tem uma consciência própria. Então, eles são os gerentes, os instrutores, eles vão dando alguns direcionamentos. O ideal é que dessem direcionamento de liberdade, de expansão, de felicidade. Mas, normalmente, o direcionamento é cuida, não faz isso, não sobe a escada que tu cai, não pula no sofá, não fala alto, limpa ali, não sei o quê. Então, normalmente é o não faz, não pode, não vai, é perigoso. Então, e tá tudo certo, tá? Não tô julgando, mas eu tô dizendo assim que é uma consciência do não entendimento que a criança, ela está ali para representar energeticamente e servir de auxílio aos pais para que eles se autoconheçam. Então, dentro de uma filosofia, do entendimento egípcio, a gente tem o entendimento de que do 0 aos 7 anos e meio, a criança está representando energeticamente a mamãe. Dos 7 anos e meio aos 14 e meio, porque a gente vive em setênios, de 7 anos, 7 anos e meio por aí, porque o tempo ele né, tem os seus ajustes aí. Então, de 7 anos e meio, a gente tem os setênios. Dos 7 meses aos 14 e meio por aí, a gente está representando energeticamente o papai. E aos 14 anos e meio, seguinte, eu estou reintegrando o meu próprio ser. Com o quê? Com as informações que eu recebi de papai e mamãe, com toda a minha consciência existencial, e aí eu vou para um novo eu, e eu vou me transformando no adulto que eu vou ser.
Mas se eu for olhar do ponto de vista de pai e mãe, eu vou olhar para os meus filhos e vou conseguir identificar a partir daquilo que eles estão, como eles estão se comportando, como eles estão emitindo, como eles estão tendo contrastes de saúde, e eu vou trazer aquilo para o meu próprio autoconhecimento. Então, se eu pegar o meu filho Rafael, por exemplo, exatamente até os 7 anos, ele afinava. Até os 7 anos o Rafael afinava. E era aquele afinar de, tipo assim, ele chorava, né, tinha e a gente foi identificando ao longo dos anos. Naquele momento eu não sabia nada disso, tá, então não tinha... Entrava em pânico. Né? Entrava em pânico. Então a gente foi aprendendo a viver com aquela situação. Então ele tinha, não me lembro se era 8 ou 16 dias a primeira vez, que foi com a minha mãe, até a mãe foi pegar ele no carrinho, assim, e de repente ele desmaiava, né, ficava roxo, assim, todo, e desmaiava. Então, imagina, a gente foi de médico em médico, neurologista, cardiologista, e passamos por tudo para ver, e sempre era nada, não tem nada. E realmente não tinha nada. E o Rafael, então, ele foi trazendo essa oportunidade. Se eu, naquela época, tivesse olhado para essa experiência que eu tive, e tivesse entendido, ele está representando a mim. E o que esse afinamento está representando? Um sufoco na vida. Eu não quero mais viver da maneira como eu estou vivendo. Então, é pesado isso para eu reconhecer em mim mesma e para poder estar explanando isso aqui, contando isso aqui, mas era o que de fato eu vivia. Eu estava em esgotamento emocional existencial. Talvez eu estivesse fazendo coisas que eu não queria, sobrecarregada. Eu advogava, eu trabalhava na empresa. Eu me lembro, assim, já na própria gestação dele, eu me lembro que então eu trabalhava na empresa. De manhã eu ia para o escritório, à tarde eu ia para a empresa, e às vezes eu ficava até 11 da noite, assim, audiência em municípios vizinhos e tal. Então era uma exaustão, era um sufoco, era uma coisa assim... claro, eu tinha objetivos financeiros, objetivos de carreira, e atendimento ao cliente, porque eu sempre me comprometi com aquilo que eu fazia, as pessoas que eu atendi, eu tinha aquela sensação de que era minha obrigação, não tinha conhecimento que cada um era criador da sua realidade, as leis que eu seguia eram as leis humanas como advogada, né? Hoje eu digo assim, eu sou advogada das leis universais, que é diferente, mas eu continuo com a minha ética profissional, que é entregar a minha verdade, não para o cliente. Então, naquele momento, eu não conseguia olhar para o meu filho e identificar aquilo que ele estava representando a mim. Depois passou, encerrou o ciclo, passou. E por isso que muitas vezes as pessoas dizem, meu filho começou a ter asma a partir dos 8. Aí aos 13 passou. Ela estava representando energeticamente o papai. E aí a asma representa o quê? Se o papai quiser saber, né? O que de fato ele tá representando o que é que o paizinho não tá conseguindo assumir a responsabilidade de ser adulto. A asma representa uma criança que não quer crescer. Então, esses filhotes, eles trazem para nós essa grande oportunidade. Então, ser criança é mágico. E todos nós fomos um dia. E isso é extremamente maravilhoso. Então, hoje, no Dia das Crianças, a gente vai fazer comemorar. Não só as crianças, mas a nossa criança também. Porque eu tenho a criança que habita em mim. Você tem, o Edilson tem, a Maria tem, todos os ouvintes têm. E aí, essa criança que habita em nós, como que ela está se sentindo hoje? O que ela faria? Não é que o que ela... Não tem como voltar lá atrás, mas ela tem como contar histórias diferentes, reviver, buscar. Então, a brincadeira, a diversão, o bem-estar, não importa onde quer que eu vá, não importa onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja, a minha intenção dominante é me sentir bem. Vamos ser criança? Vamos facilitar? Vamos ouvir música alegre. Vamos tomar um sorvetinho hoje, vamos comer um salgadinho, vamos brincar, vamos se divertir. Vamos facilitar as coisas? Então, eu tenho esse conceito, assim, de que a criança, então a gente poderia aqui ficar horas falando sobre isso, né? Entra num sistema educacional que está totalmente indo contra a corrente do bem-estar, né? Eu estou ali passando informações e conceitos que eu não sei, eles não suportam mais isso, essa nova geração não suporta, porque eles têm uma consciência existencial diferente.
E aí, porque eles já tiveram esses conteúdos em outras experiências, em outras vidas. Então tem coisas que não faz sentido para eles. E aí tu tá ali exigindo que tirem nota, tu tá ali exigindo que se comporte de determinada forma. E aí tu deixa alguns valores que é de relacionamento, que é de expansão, que é de felicidade, que é de amor, tu vai deixando em paralelo. Se diminui as horas de educação física, que poderia ter mais diversão, que poderia ter mais cuidado com o corpo físico, nós estamos falando de tríade, corpo, mente e espírito, se diminui as horas, inclusive, de ensinos religiosos, embora daí eu já não gostaria que fosse religioso, mas que fosse energético, né? Espiritual, enfim. Embora, por exemplo, na escola que eu escolho para os meus filhos, é maravilhoso, que é o pastor Fábio, da Luterana, ele faz um trabalho fantástico, meus filhos amam ele, eu também, assim, a gente gosta muito. E aí a gente diminui as horas disso para colocar horas de mais conteúdo, mas o conteúdo ele está disponível, e aí eu vou poder usar isso conforme a minha habilidade, o meu talento, o meu dom, e a gente percebe, eu percebo muito os pais naquela pressão, e tem que, e cadê a criança? Cadê o ser humano? Cadê a expansão? Né? Então, Silviane, parece que você está falando de alguns pais, não de todos, não de né? todos. Porque na maior parte das vezes a gente se encontra com pais. Minha filha é adulta, então já não tenho mais tanto convívio com pais, mas eu percebo nos locais públicos um total descaso com as crianças, o bebê com um celular na mesa, sabe? O pai e a mãe com um celular na mesa e a criança ali, né? Então parece que a criança foi jogada, ela nasceu porque tem que ter um filho, não porque aquele casal quis ter realmente um filho. Então, aí que vem a questão. Se a gente vai entender que o filho vai ser um objeto de eu saber mais sobre mim mesma, eu escolho ter filhos? Sim ou não? Tá? Então, muito do nosso ter filhos passa-se pela crença cultural de família. Deixar alguém cuidar para que te cuide depois, ou porque tem que ter, ou porque chegou a idade, porque a cobrança normalmente é essa. As pessoas mais solteiras, as pessoas que estão solteiras, as pessoas já estão, quando é que vai casar? Vai arrumar alguém? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Quando é que vai ter filho? Quando casa, quando é que né? vai ter um? Quando tem um, quando é que vai ter dois? E se tiver três, o quê? Três filhos? Né? Então, assim, as pessoas realmente, Elaine, assim, elas não estavam preparadas, não estão conscientes do que realmente é estar como um gerente, como um instrutor da carreira de alguém. Porque não é a carreira profissional, é a carreira de vida, de bem-estar. Qual é o ser humano que eu estou instruindo, que eu estou contribuindo para que ele seja. Só que para isso eu vou usar ele primeiro para mim. Então eu vou olhar para o meu filho representando a mim mesmo e eu vou melhorar a mim. Quando eu melhoro a mim, eu melhoro o filho. E aí uma dica, porque eu sei que a gente já está indo para os horários, né? A gente já vai expandindo aqui na nossa conversa. Como a gente fala em autoconhecimento, como a gente fala em expansão da consciência, como a gente fala em saber mais sobre si mesmo, tem um livro que foi a minha mãe que me indicou já há muitos anos atrás, que ele se chama 5 Linguagens do Amor, é Gary Chapman. Eu não conheço esse livro. Vale a pena, Elaine. Assim, ó, esse livro ele é usado, inclusive, por muitas igrejas também, treinamentos e tudo mais, porque Gary Chapman, ele delimitou, assim, ele fez um estudo, e ele delimitou 5 formas que as pessoas mostram como amam ou como elas querem receber o amor, porque nós não somos seres iguais, nós somos seres diferentes. Então, as 5 linguagens do amor vai estar falando assim, eu me sinto amada quando? Aí são 5 formas. Recebo presente, tempo de qualidade, atos e serviços, palavras de afirmação e toque físico. São 5 formas. Cada ser humano tem alguma dessas formas que está mais aflorada, mais explícita. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Cada um deles tem uma linguagem do amor. Então, eu tenho a minha filha Lê, que é tempo de qualidade. Como que ela se sente amada? Quando eu estou por casa, perto dela. Não precisa, ela pode estar no celular, eu posso estar no celular, ela pode estar lendo um livro, eu posso estar lendo um livro. Ou a gente combina que a gente assiste séries juntas, enfim, né? Mas assim, ela se sente amada com a mãe por perto, ou com as outras formas que ela tiver, outros relacionamentos que ela tiver. Aí eu vou ter o Rafael, que a linguagem do amor dele é o toque físico.
Nossa, se tu não der um beijo, um abraço, apertar, se tu não ficar pegando, a coisa não tá certa pra ele, né? Tá rejeitado. Tá rejeitado. E o Tiago, eu acredito que seja palavras de afirmação. Ai, filho, tu é incrível. Ai, ele é leonino ainda, né? Ai, você é o máximo. Ai, você é especial. E aí ele, ai, se enche todo. Então, quando a gente... E tem no final do livro, tem um teste. E é muito legal. E aí, então, quando tu identifica isso, não, porque é como tu dá o amor, então eu identifico no outro ali como ele vai receber. As pessoas importantes pra mim, eu posso contribuir, né? Fácil. E também eu vou entender como que eu me sinto amada. Né? Então, por exemplo, assim, talvez pra mim seja lá presentes. Daí a pessoa, não é presente, não quer dizer valor de presente. A pessoa passou na rua, ai, viu uma florzinha bonitinha, ai, vou levar pra você ver. Ai, eu me senti, né? Ou então a pessoa diz assim, ai, se eu vi que teu carro tá precisando trocar o pneu, daí eu fui lá e troquei teu pneu. Fez um ato de serviço, né? Ai, meu Deus, eu sou especial pra essa pessoa, ai, como eu, né? Então eu me sinto amada. Então são 5 formas, 5 linguagens do amor que elas vão nos contribuindo para que a gente traga esse autoconhecimento e as nossas relações vão ficando mais fáceis. Porque se eu dou aquela que é a minha forma de linguagem do amor para as pessoas e elas têm outro receptor, parece que eu não estou agradando. Isso, vou dar um exemplo disso. Vamos supor que nós somos um casal, né? E aí a tua linguagem do amor é... Palavras. Isso. E tu tá casada comigo que não falo nada, tá? Que a minha linguagem do amor é ato de serviço. Então eu tô aqui fazendo tudo por você, lavo a louça, limpo o chão, pago a conta, vou no banco, não sei o que, e tu tá lá assim, ai, mas ela não me ama, ai, mas ela não me ama, ela não me ama. Por quê? Porque eu nunca olhei pra ti e disse assim, ai, tu é muito linda, ai, teus olhos são incríveis, ai, esse batom, como ele fica bonito na tua boca, teu cabelo tá maravilhoso, você faz um trabalho esplêndido. Eu não uso as palavras, e tu tá ali achando que eu não te amo, mas na verdade a gente não está conseguindo comunicar a linguagem do amor que realmente é uma para o outro. Então é um livro fantástico, é um livro de autoconhecimento que auxilia nas relações da família. E aí, por que eu lembrei disso pro Dia das Crianças, tá? Porque existe o livro As 5 Linguagens do Amor para Crianças. E ele é a mesma informação, só que ele traz com todo desenhado, cada linguagem do amor é representada por um animal, então o tempo de qualidade é o gatinho, aí não sei qual lá, eu acho que o toque físico é o cachorrinho, né? Então cada um deles é representado por um animal. Eu me lembro que quando a Lê era pequena, quando a minha filhotinha era pequena, na época ainda que era comemorado os aniversários na escola, hoje não é mais permitido, né? Porque aí foi entrar na competição de quem faz a melhor festa, e aí não deu certo. Não foi muito legal, é o contraste. E aí, então, naquela época, eu me lembro que eu comprei, então, a turma dela, acho que eram 17 alunos. Eu falei, comprei uma caixa inteira, porque eu disse, cada coleguinha, e até não sei se a Maria, que tá aqui, não sei se ela não foi uma das contempladas. Cada coleguinha, na época, eu dizia, Leite, tu vai dar o livrinho da linguagem do amor, né? Ilustrado, infantil, porque é um material de autoconhecimento, de ajuda. E agora, esses dias eu estava comentando, e eu vi que tem a linguagem do amor para solteiros também já, e ele foi ampliando, né? Ele foi direcionando assim, mas é algo que realmente vale como contribuição, porque tu vai aprendendo a linguagem, então é Dia das Crianças, vão aprendendo a linguagem, se comunicar, se relacionar, facilita. Busca na biblioteca municipal, lá quem sabe tem o livro, né? Quem sabe tem o livro, né? Uma grande pedida para ler. Tem PDF já também. E não é um livro caro. É que eu sou fanática por livros, né? Eu acredito que livro é um instrumento de empoderamento. Sempre com aquele filtro, assim, faz sentido para mim, não faz, né? Meias verdades. Então, mas essa aqui é legal. É só isso que conta? Não é só isso, mas ele contribui. Esse livro é uma contribuição muito grande. E falando em Dia das Crianças, também vou aproveitar então o momento que a gente está aqui. Dia 17 e 18, a nossa astróloga Vanessa estará aqui na Metoque. E ela está desenvolvendo também um mapa astral exclusivo para crianças. Por quê? Porque quando a gente vai fazendo o mapa astral da gente, o mapa astral não muda, porque é o horário, localização, longitude, etc, etc. É como se eu tivesse, então, eu nasço, e aí aonde eu estou, posição do Sol, da Lua, dos planetas e tal. Então ele não vai mudar, né?
E ela está construindo esse mapa astral com gravuras, enfim, está fazendo um material muito legal, exclusivo para crianças. Então, se você, ouvinte, ainda não tem um presente ideal ou não presenteou a sua criança, o melhor presente que você pode dar já é um mapa astral direcionado para a sua criança. Se a criança tem condições de compreender uma coisa, mas outro para você, compreender essa criança. Compreender essa criança, porque através dela você estará aprendendo mais sobre você. E ali no movimento astrológico, tu vai ver as casas que está, como que está a carreira dela, como que pode ajudar a tomar decisões. Tu é gerente, tu é instrutor, então é como se tu pegasse o tal do currículo e tu pudesse dar uma olhada assim, porque tu não vai ficar investindo ou cobrando ou exigindo algo que não faz sentido para aquele ser. Tu vai pegar mais leve e vai facilitar. Então, o mapa astrológico para crianças tem sido assim algo extraordinário e uma contribuição muito grande. Tu olha para o teu filho. Então, primeiro tu entende que o teu filho está representando você, né? Do 0 aos 7 anos e meio representa a mamãe. 7 anos e meio, 14 anos e meio, papai. Bem, tu tem um mapa astral ali daquele ser, que você é responsável por ele. Você então aí que vem a questão. Você tomou a escolha, consciente ou inconsciente, por domínios de outras questões, mas tu escolheu estar papai, escolheu estar mamãe. E aí você tem um compromisso de instruir aquele ser para que ele seja o quê? Um ser feliz, expansivo, livre de conceitos e de crenças que talvez não façam sentido para a vida dele. É algo muito desafiador, porque aí tu passou pela consciência de que realmente você não trouxe o filho ao mundo para te fazer companhia, tu não trouxe o filho do mundo para te cuidar, porque é tua responsabilidade se cuidar. E aí muita gente diz, não, mas eu vou ter bastante filhos, antigamente, né, tem bastante filhos para que me cuidem. Quantas dessas pessoas que tinham um monte de filho mesmo assim não tiveram quem cuidasse? Porque ela tinha tanto medo de não ser cuidada que ela acabou descuidada mesmo. Então ela atraiu aquilo. Muita realidade. Muita realidade. Então ela atraiu justamente aquilo. Então nós estamos aqui justamente para poder trazer esse assunto, abordar esses assuntos e pegar para as facilidades que as pessoas possam ter. Então fica esse convite aí do Instituto SEAMI, que é um apoiador cultural, né, do nosso programa aqui, a Tríade, para que fique esse convite. A Vanessa está vindo, entre em contato conosco. Pode ser pelo telefone 99982-5280 ou através das redes sociais, que hoje é muito fácil para a gente ter a comunicação e agende aí a sua consulta, o seu mapa astral do seu filho, para você conhecer mais a ele e automaticamente mais ainda a si mesmo. Esse é o convite grandioso aí que a gente deixa nesse Dia das Crianças. E como dica, linguagens do amor, 5 linguagens do amor. E como dica, se divirta hoje. Se divirta. Né? Espalhe amor. Espalhe amor. Quando você está se divertindo, você está mexendo com os seus neurônios, os neurotransmissores, você está gerando ocitocina, serotonina. Então, fisicamente, você está produzindo muito. Aí, tu está criando são os hormônios do bem-estar, do prazer. Tu está fazendo o quê? Contribuindo para si, mas para todos. Então, fecha esse ciclo, né? Por isso que a gente fala em tríade. Corpo, mente e espírito. Nós passamos aqui hoje, nossa manhã, acho que nós abordamos todos esses aspectos, né? Porque a gente vai fazer o fechamento que eu vou dizer assim, ó, no momento que tu vai se divertir hoje, vai brincar, vai correr, vai fazer um exercício, vai acompanhar, mesmo assistir um filme, sabe? Tu tá produzindo hormônios do bem-estar. E esses hormônios estão aqui dentro do teu corpício. E aí a responsabilidade de quem é? Da Elaine me dar o hormônio? Não, sou eu que tenho que fazer meu próprio hormônio. Então a motivação vem de dentro. Vem de dentro. Né? Então, por isso que a gente volta lá para o início do nosso programa de hoje, mas assim, escolha se sentir bem. Muito bem. É isso? É isso aí, vamos escolher nos sentir bem. Gratidão, né, por essa manhã. Obrigada, Silviane, pelo convite, mais uma vez, um prazer estar aqui. E com os ouvintes e internautas também, uma satisfação. Encaminhe suas sugestões de temas, né, também, é possível, encaminhe perguntas. Isso. Se a gente não olha na hora, a Silviane pode responder no próximo programa, né? Ou direto ali no Facebook. Isso aí.